Nokia de volta ao Brasil em parceria com a Multilaser, Xiaomi passando a Huawei em meio ao caos do mercado de smartphones, Sony revelando detalhes do PS5 e Google cancelando a I/O 2020. Tá perdido no mar de notícias dessa semana? Então é hora de se inteirar em nosso resumão no Plantão TC. Fãs da Nokia estavam atentos ao evento virtual feito pela HMD Global esta semana, onde seriam apresentados novos smartphones que eram esperados lá para a MWC 2020, que infelizmente foi cancelada por motivos óbvios. Mas o que ninguém esperava, porém, é que a empresa trouxesse uma notícia bombástica que acabou deixando os lançamentos em segundo plano. A Nokia Mobile está voltando ao Brasil. Em uma parceria entre a Multilaser e a HMD Global, que nem aquela que rolou entre a Xiaomi e a DL, teremos em breve smartphones e celulares básicos da Nokia em lojas brasileiras, permitindo que após 6 anos tenhamos finalmente a chance de ver com os próprios olhos como estão os produtos mais recentes da marca. Não foram revelados detalhes da parceria, mas a Multilaser tem uma capacidade de fabricação enorme, além de uma presença muito forte no varejo, o que certamente vai ajudar a HMD a levar os aparelhos da Nokia a um grande número de pessoas. Sobre os aparelhos anunciados no evento, o grande destaque fica para o Nokia 8.3 5G, que chega com o Snapdragon 765 e tela enorme de 6.81 polegadas, além de 4 câmeras traseiras com lentes AIS, bateria de 4.500 mAh e, claro, conexão 5G global. Tivemos também o Nokia 1.3 e o Nokia 5.3 e uma revisão do clássico Nokia 5310 Express Music, mostrando que a HMD vai continuar sim apostando em nostalgia para vender feature phones em mercados emergentes. Será que eles vão fazer sucesso aqui no Brasil? Comentamos no último Plantão TC sobre o lançamento do Redmi Note 9 Pro e o Pro Max. E, como a Xiaomi já estava planejando, também o Redmi Note 9S. Pois bem, ele é real e vai ser apresentado simultaneamente no Brasil. Online, claro. A filial brasileira da Xiaomi vai fazer uma live no próximo dia 23 de março, às 8 horas da noite no Facebook, onde nós teremos detalhes do novo dispositivo. Ainda não dá para saber se a live vai ser a mesma feita em outros países, apresentando o produto de uma forma geral, ou se já teremos informações detalhadas sobre a sua disponibilidade aqui no Brasil. O que sabemos é que não tem melhor hora para a Xiaomi expandir o seu portfólio, já que a empresa, pela primeira vez, ultrapassou a Huawei em números de aparelhos vendidos no mundo, ocupando a 3ª colocação geral neste último mês de fevereiro. Além do óbvio impacto causado pelo coronavírus no mercado global de smartphones, a Huawei ainda está naquela guerra comercial entre China e Estados Unidos, uma guerra que já vem se arrastando nos últimos meses, fazendo com que a sua queda seja ainda mais acentuada desde outubro de 2019, caindo de 22 milhões de unidades vendidas para apenas 5 milhões e meio. Vamos ver como é que o mercado se vira nos próximos meses, com um quase congelamento na economia mundial. Fãs de console finalmente tiveram um vislumbre do que a Sony prepara para o PlayStation 5. A empresa liberou nesta semana as especificações do seu concorrente para o Xbox Series X, mostrando que aposta em um conjunto mais equilibrado, ao invés de entregar um desempenho bruto tão alto quanto nós temos no console da Microsoft. Mostrando um grande avanço em relação ao PS4 Pro, a empresa ainda espera atrair o público com uma ampla retrocompatibilidade, entregando todo o top 100 de títulos mais populares da atual geração já no lançamento do PS5 e buscando levar a maioria dos mais de 4.000 títulos do PS4 para o seu sucessor nos meses seguintes. Se você gosta de tecnologia, você sabe que todo ano o Google realiza o seu evento o I/O lá por meados de maio, onde ela apresenta ao mundo novidades Android dos seus demais serviços. Este ano, por motivos mais do que plausíveis, o evento foi mudado para apenas online no início deste mês, como muitos outros estão fazendo, mas com a dificuldade de controlar a disseminação do coronavírus, a empresa optou por cancelar completamente o Google I/O de 2020. Com isso, devemos ter apenas a liberação dos vídeos já gravados e releases inscritos sobre as novidades, o que é uma pena para quem curte acompanhar esse tipo de evento. Como a conferência aconteceria entre 12 e 14 de maio, deve ser nesse período aí que nós vamos ver algumas novidades aparecendo. E é isso. Normalmente nós temos 5 notícias, mas hoje foram só 4 porque uma delas está em casa com suspeita de Covid-19. Por que você não aproveita e faz a mesma coisa? Já está em casa quietinho? Sei lá, faz uma maratona dos nossos reviews e decide qual deles você acha mais comprado. Vê os nossos hands-on e diz aí, adivinha qual marca para qual a gente torce? Eu tô esperando os seus comentários aqui embaixo. Eu fico por aqui e até a próxima.